Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Aqui mais uma vez é o professor Leandro e nós vamos dar continuidade aos conteúdos da disciplina Educação Física. Aí você me pergunta, Leandro, que conteúdo que nós vamos ver hoje? Moçada, hoje nós vamos ver um conteúdo que se chama Danças Regionais. Sendo mais específico, nós vamos falar sobre o forró. Eu creio que muitos de vocês conhecem sobre o forró, claro, conhecem como dançar, mas você não sabe o histórico de como surgiu o forró e de que instrumentos são utilizados para tocar o forró, quais são os tipos de forró e outras particularidades. Então, nessa aula, nós vamos falar para vocês, sendo mais específico, nós vamos falar de danças regionais e vamos falar do forró. Preste atenção aqui comigo. Olha o que eu coloquei para vocês sobre o que é o forró. O forró é uma expressão artística genuinamente nordestina. Por ser uma forma de manifestação cultural ampla, o termo forró tem diversos significados e podem servir tanto para designar um ritmo musical, o estilo de dança e mesmo a festividade em que acontece. Moçada, atenção! Ele está dizendo que o nome forró ele é utilizado de várias formas. Ele colocou 3 aqui para vocês. Presta atenção. Eu botei em negrito. Designar um ritmo musical, o estilo de dança e mesmo a festividade em que acontece. Então, moçada, o forró é uma expressão artística genuinamente nordestina. Nasceu no Nordeste. E o nome forró, ele é um nome tão eclético que ele pode se expressar, ele pode representar várias coisas. Como nós colocamos aqui, ele pode representar um ritmo musical, um estilo de dança e mesmo a festividade em que acontece. Como assim, Leandro? Presta atenção aqui comigo. Moçada, quando você escuta uma música, se for um forró, você vai dizer assim, tá tocando um forró. Se você for dançar essa música, você vai dizer, vamos dançar um forró? Ou então, se você vai em uma festa onde está tocando forró, você vai dizer assim, eu vou no forró. Então perceba que o nome forró, ele foi utilizado em várias situações aí. Ele foi utilizado para dizer o estilo de uma música. Ele foi utilizado para dizer o estilo de uma dança. E ele foi utilizado também para dizer o nome de um local, de uma festa que está acontecendo e que está tocando forró. Então esse nome, moçada, é um nome que pode ser utilizado de várias formas. Ele pode ser utilizado para representar um local que está tocando esse ritmo, para representar a dança desse ritmo ou para representar a música desse ritmo. Conseguimos entender? Então, vamos lá. Atenção, moçada, para o próximo slide. Eu coloquei como surgiu o forró. Surgiu em bailes populares que eram realizados no final do século XIX e eram chamados de forró-bodó, forró-bodança ou forró-bodão. Então, moçada, o forró ele surgiu no século XIX, só que ele não era chamado de forró como nós conhecemos hoje em dia. Ele tinha outros nomes. Ele era chamado de forró-bodó, forró-bodança ou forró-bodão. Naquele tempo, era preciso molhar o piso do local onde essas festas aconteciam, pois eles eram feitos de chão batido. A dança era realizada arrastando os pés, a fim de evitar que a poeira levantasse. Daí o termo rastapé ou arrastapé. Então, moçada, de onde vem esse termo que nós conhecemos para designar determinado tipo de forró, de arrastapé ou rastapé? Moçada, é porque antigamente, aonde era realizada essas danças, era realizado em terreno de terra. E, moçada, se você dançasse levantando muito o pé, a poeira ia subir. E isso ia dificultar, você ia se sujar todo, você ia cheirar aquela poeira, podia tossir, poderia espirrar, ia se sujar de areia, ia diminuir a visibilidade, ia entrar areia nos seus olhos. Então não era interessante. Aí o que eles inventaram? Sabe que o brasileiro é danado para inventar coisa boa, né? O que ele pensou? Vamos jogar uma água aqui para essa poeira baixar, ficar bem batidinha no chão e depois a gente vai dançar apenas arrastando o pé.
Porque arrastando o pé a gente evita de levantar muita poeira. Daí surgiu o nome rastapé ou arrastapé para determinado tipo de forró. Leandro, por que tu está falando determinado tipo de forró? Porque nós vamos mostrar mais na frente para vocês que existem tipos de forró. E esses tipos de forró você dança e ele é tocado de forma diferente. Ok? Vamos lá. Origem do nome forró. Da onde vem o nome forró em si. Ok? O nome forró sugere algumas hipóteses. Ou seja, não é apenas uma. Existem algumas hipóteses. Vou tentar explicar para vocês. O historiador e folclorista Câmara Cascudo sugere que o termo mais provável seja uma derivação do nome forrobodó. Então, moçada, explicamos para vocês que o nome surgiu no século XIX como forrobodó ou forrobodança. E de acordo com esse folclorista, que é uma pessoa que estuda o folclore brasileiro, que é o Câmara Cascudo, ele diz que o nome forró, que é esse nome curtinho, ele pode ter sido derivado do nome forrobodó, de quando surgiu. Então, para não ficar o nome muito grande, forrobodó, aí eles pegam uma pequena parte. É tipo aquela especialidade médica. Você conhece a especialidade médica que trata de nariz, boca, garganta e ouvido? Se não me engano, o nome dele é otorrinolaringologista. Olha o tamanho do nome. Aí você, para abreviar, para você não ter... Eu estou indo no otorrinolaringologista. Um nome muito grande. Então as pessoas abreviaram e colocaram como otorrino. Estou indo no otorrino. É a mesma coisa do otorrinolaringologista. Só que abreviado para a pessoa não falar esse nome muito grande. Do mesmo jeito, moçada, acontece com o forrobodó. Por mais que o forrobodó não seja um nome muito grande. Mas o brasileiro tentou abreviar um pouco mais para ficar mais fácil, mais rápido e mais prático de ser dito. Então, de acordo com essa teoria, o nome forró veio do nome forrobodó, que surgiu no século XIX, e o brasileiro abreviou para ficar mais fácil e mais rápido de falar, ficando apenas forró, ok? Tal termo, por sua vez, é uma variante galego-portuguesa do antigo vocábulo forbodó, originado a partir da palavra francesa Faux-Bourdon, que pode significar desentoação. O Moçada, ele está dizendo o seguinte, que essa palavra forrobodó, ela não surgiu do nada. Ela é derivada de uma palavra francesa chamada Faux-Bourdon. Então você pode perceber que a pronúncia parece um pouco, né? Faux-Bourdon para forrobodó. É como se fosse uma palavra abrasileirada, né? O brasileiro escutou aquela palavra, achou bacana e tentou encaixar no ritmo que ele escutava. Mas claro, moçada, ele não vai falar com todo esse sotaque. Até porque o brasileiro, a grande maioria, não sabe falar francês. Então ele tenta adaptar o nome a português. É abrasileirar o nome. Então daí veio o forrobodó, que surgiu no século XIX e o brasileiro reduziu apenas para forró. Beleza? Vamos lá, moçada. Origem do nome forró. Continuando. Outra hipótese agora. Outra suposição, sem comprovação histórica, é que tal nome teria sido criado a partir de uma expressão inglesa. Então, anteriormente, achamos que o nome forrobodó veio de uma expressão francesa. Agora nós estamos dizendo, de acordo com essa teoria, de que o nome forró veio de uma expressão inglesa. Mas preste atenção. Os engenheiros britânicos, que se fixaram na região de Pernambuco, costumavam promover festas para figuras ilustres. Tais eventos eram abertos ao público e levavam em seus convites o termo em inglês for all. O que quer dizer esse for all, Leandro? Presta atenção. Que quer dizer para todos, em português. O povo local começou a pronunciar então forró. Então, moçada, de acordo com essa teoria, os ingleses em Pernambuco, que trabalhavam em Pernambuco, faziam festas, era uma festa aberta para todo mundo. E por ser aberta para todo mundo, eles colocavam um termo em inglês que quer dizer para todos. Só que, claro, em inglês era
For All. F-O-R espaço A-L-L. For All, que traduzindo direto para o português significa para todos. O brasileiro que não sabe falar inglês, sabe falar português, ele pensou for all, forró, vamos no forró. Então o nome acabou ficando forró. Viu que essa teoria para mim é a mais bacana de todas, beleza? Vamos lá. Continuando ainda a origem do nome forró. Mas foi apenas em 1950 que se começou a usar de fato o nome forró. Apenas em 1950. Pois um ano antes, o cantor e compositor Luiz Gonzaga gravou a música Forró de Mané Vito, produzido em conjunto com Zé Dantas. Em 1958, ou seja, 8 anos depois, outra canção do músico chamada de Forró no Escuro também fez muito sucesso. Imigração de nordestinos na década de 60 e 70 ajudou bastante na popularização do forró. Moçada, ele está dizendo o seguinte, que o nome forró, o nome reduzido que nós estamos explicando agora para vocês, ele é um nome, moçada, que só começou a ser utilizado em 1950, na década de 50. Com a ajuda, moçada, de uma música muito famosa feita por Luiz Gonzaga. E essa música chamava de Forró de Mané Vito. Então ele já começava a utilizar o termo forró. E como a música fez muito sucesso, o nome começou a se propagar, o nome forró. Ele diz também que outra música, também de Luiz Gonzaga, ajudou a consolidar mais ainda o nome forró, o nome reduzido, que foi o Forró no Escuro. Percebe que ele já estava utilizando no nome das músicas dele o nome forró, o nome reduzido. E como a música fazia sucesso, o nome começou a se propagar pelo nosso Brasilzão. Ok? Mas olha o que fala aqui embaixo. A imigração de nordestinos na década de 60 e 70 ajudou bastante na popularização do forró. Moçada, o nordestino às vezes sai do Nordeste tentando buscar uma vida nova em outros estados, tentando vencer na vida. Às vezes o nordestino sai da sua cidade para ir para o sul, para ir para o sudeste, para tentar trabalhar, ganhar a vida, entre aspas, né? Quando ele vai para outro estado, quando ele vai para outro local, ele leva com ele não só a sua bagagem de mão, com roupa, com sapato, com materiais de limpeza, não. Ele leva com ele a cultura dele. Ele leva com ele o que ele gosta de fazer, o que ele gosta de escutar, o que ele gosta de comer. Então isso, moçada, é como se ele estivesse levando também com ele a cultura dele. E o forró é uma cultura nordestina. Então essa imigração do nordestino sair do local dele, do estado dele, do município dele, para ir para outros municípios, tentar trabalhar, tentar ganhar um pouquinho mais de dinheiro, ele ajudou na propagação do forró. Porque com ele leva também a cultura dele. Então, se o nordestino sair daqui para São Paulo, ele leva para ele o quê? A vontade de escutar um forrozinho. Então, o nordestino em São Paulo escutando forró, a galera de lá também começa a conhecer esse ritmo. E assim o forró começou a ser divulgado para todo o Brasil, e não somente no Nordeste. Ok? A evolução do forró ao longo dos anos. Mudanças e adaptações. Como o forró foi mudando ao longo dos anos e como retornou às suas raízes. Moçada, o forró ele era um quando surgiu, e com o passar do tempo ele foi se transformando, foi ficando diferente. E agora, recentemente, ele está voltando mais para suas origens. Então é isso que nós vamos explicar nesse slide. A evolução do forró ao longo do tempo e como ele está regressando às suas origens no tempo atual. Só que isso nós vamos ver na próxima aula. Moçada, aqui nós terminamos a nossa primeira aula de forró. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso Facebook, do nosso Instagram, ou através da descrição desse vídeo, ou então pelo nosso WhatsApp pessoal. Beleza? Moçada, e lembre-se, se você puder, fique em casa. Se você não puder, se proteja e proteja a sua família, que logo, logo tudo isso vai passar. Um grande abraço a todos e até a próxima.